Fala galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou feliz de estar aqui mais um domingo com vocês, mais um dia para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Continuamos com a nossa revista dos juvenis, com um tema de resposta às dúvidas sobre a fé cristã. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que é quem é Jesus Cristo. Nosso texto base, ele está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, e Mateus 16, do 13 ao 16. Se você puder depois na sua casa tirar um tempinho para fazer essa leitura, ela vai somar e acrescentar muito para a nossa aula de hoje. Então nós vamos falar sobre quem é Jesus Cristo. A lição de hoje ela vai ser uma lição cristocêntrica, ou seja, é o estudo de Cristo. Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus na sua vida? Para você ter uma ideia, uma pequena dimensão da importância de Jesus Cristo, hoje mesmo você usou provavelmente a referência de Jesus, pois o calendário ele é antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos em 2021, estamos no mês de abril de 2021 depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele fez tanta diferença, ou ele foi tão importante que o mundo era um antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus é Deus. Todos sabem que nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus enviou seu Filho, Jesus, que também é Deus, para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Ele veio para salvar o que havia perdido. Ou seja, Jesus veio para cumprir o plano perfeito. O plano que nós conversamos um pouco na lição de número 3. Qual foi o motivo de Jesus vir? Ele veio para salvar o que se havia perdido. Através dele, nós temos uma vida abundante com Deus, somente através de Jesus. E eu te faço a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Pense nesse momento. Quem é Jesus para você? Qual é a importância de ter Jesus na sua vida? Não na ótica humana, não na ótica dos pregadores, não, para você, no seu pessoal. Quem é Jesus? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ele. No tópico de número 1, com o título de Pessoa e Obra de Jesus Cristo. Jesus, ele é homem e Deus. Ele é um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós acreditamos na Trindade pela fé e pelas evidências da Bíblia. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8, a palavra de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele tomou a forma de homem. E em João 1,14 diz que o Verbo se tornou carne. O Antigo Testamento ele vem trazendo várias evidências sobre a vinda de Jesus. Falava sobre o Cordeiro, sobre o Messias, nós temos no Antigo Testamento todo falando sobre sacrifícios, né? Que o povo tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro puro, um cordeiro santo, um cordeiro sem defeitos. E
foi isso trazendo algumas evidências de que Jesus viria. Isaías, o profeta messiânico, veio falando sobre ele também. Então nós vemos tendo algumas informações ou algumas evidências que Jesus viria. Mas Jesus veio como homem. Ele era como um homem feito de carne, como eu e você. Ele sentia fome, sede, cansaço, dor. Ele teve mãe, teve amigos. Provavelmente ele teve uma adolescência que teve suas dificuldades, suas batalhas como homem. Mas, sendo Deus, ele venceu tudo. Ele não pecou, ele não errou, ele não falhou. Ele foi perfeito em sua passagem pela terra como homem. Mas, além de ser homem, ele era Deus, pois perdoou o pecado como cumprimento das Escrituras. O único que pode perdoar o pecado é Deus. Jesus, sendo Deus, ele pôde perdoar os nossos pecados. Jesus, ele era eterno, onisciente, criador, Senhor e Salvador. Ele sabia da sua divindade. Mesmo sendo um homem caminhando na terra, ele sabia da sua divindade. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda plenitude e divindade. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, sendo homem e Deus, ele é o Alfa, o Ômega, ele é o princípio, o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus era Deus. Jesus veio para buscar e nos salvar. O plano que eu já comentei no começo da nossa lição e também mencionei na lição 3, era o quê? Que o pecado entrou no mundo e nós, como humanos falhos e limitados, não conseguimos vencer o pecado. Mas ele venceu. Ele veio, passou as mesmas aflições, passou as mesmas lutas e sofreu muito mais que nós, mas ele venceu, ele não pecou. E no final da sua vida, ele se entregou para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele cumpriu o plano perfeito. Sendo homem, sem falhar, sem merecer, ele se entregou para a morte de cruz em nosso lugar. A missão de Jesus era morrer, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Jesus veio, passou as aflições, foi sepultado, morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre que nem todos os caminhos levam a Deus. O pecado, ele deixou Adão e Eva distante de Deus. Eu até sugiro, se você não assistiu a aula anterior da professora Rebeca, que falou sobre pecado, assista. Ela vai esclarecer muito sobre o pecado. Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio, mas eles tiveram consequência. Ou seja, em todas as situações da nossa vida, nós temos opções. Deus não nos impõe e Deus não nos obriga a fazer nada. Mas, todavia, nós teremos consequências. Sejam elas consequências boas ou consequências ruins. Todas as atitudes que tomamos, nós temos consequências. E com Adão e Eva não foi diferente. Eles resolveram comer do fruto proibido e, ao desobedecer a Deus, eles permitiram que o pecado entrasse no mundo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, muitas pessoas acham que não existe um caminho único para levar até Jesus, para conhecer Jesus. Não existe um protocolo ou não existe regras que qualquer coisa faz.
Mas entenda, se você estuda em um colégio a uma distância da sua casa, se você não souber qual o caminho para você ir para o seu colégio, qual o caminho para você ir para o seu trabalho, você nunca vai conseguir chegar naquele lugar. Ou seja, se você não sabe o caminho, não conhece o caminho para levar até Deus, quer ir por qualquer caminho, você não vai conseguir chegar e conhecer a Jesus. A humanidade, ela tem percorrido 3 caminhos normalmente. O caminho da incredulidade. Acredita-se que Jesus foi um grande homem ou político, mas não um filho de Deus. Ou seja, as pessoas usam no mercado profissional que Jesus era um excelente psicólogo, que Jesus ele era um líder, mas não atribuem a divindade a ele. E as pessoas, elas acreditam que Jesus foi só apenas um grande homem, mas não foi Deus. As pessoas, elas não creem, elas são incrédulas. E a incredulidade vem já de tempos. Lá do Antigo Testamento nós temos várias passagens que o povo era incrédulo. E Jesus, mesmo tendo pessoas presentes a Jesus, não criam que ele era Deus, não acreditavam que ele era Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com esse caminho, pois a incredulidade, ela tem nos afastado de Deus, ou a incredulidade, ela tem nos cegado. O que gera a incredulidade, muitas vezes, é a falta de relacionamento com Deus. Se você não conhece a Deus, se você não sabe quem Ele é, você não pode acreditar, ou você não crê que Ele pode realizar as suas necessidades, realizar aquilo que Ele tem de melhor para você. Ou seja, se você não conhece, você não crê. Você acha que não existe. A incredulidade, ela tem estado dentro das nossas igrejas, não somente a pessoas que não acham que Deus não existe, mas existem pessoas que estão na igreja, mas não creem. Estão na igreja, mas não acreditam que Deus pode operar, que Deus pode fazer, que Deus pode trabalhar nas suas vidas. O segundo caminho é o caminho da religião. E hoje nós vivemos em um tempo que existem centenas e centenas de religiões. Muitas pessoas acham que todas as religiões levam a Deus, que todos os caminhos podem levar a Deus, mas não é assim. Para você conhecer a Deus, você precisa seguir apenas um caminho. Se livrar de todas as religiões, todas as situações que tem colocado para você como tudo é certo, tudo é normal, mas para você seguir a Jesus, para você andar com Jesus, existe só um caminho. Ou é certo ou é errado. Como diz na Bíblia, nem frio nem quente, morno. Se você não seguir um caminho, você pode estar sendo morno. Então, você tem que entender que para seguir a Jesus, para honrar a Deus, só existe um caminho. Entenda, Jesus ele não era religioso, Jesus ele não era político, ele não era uma pessoa que queria fazer as coisas para agradar, ele fazia o que era certo. Nós temos que parar com essa situação de querer agradar a todos, achar que se você agradar o seu amigo que é de uma religião qualquer ou uma religião que não é conforme a sua, que esse seu amigo, você não tem medo de magoar ele, você tem que entender que Jesus ele não era político, ele não era religioso. Você tem que ter amor para debater, tem que ter carinho para debater, mas não pode aceitar que tudo pode, que tudo você tem que fazer, não. Jesus Cristo, ele não era religioso. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ou seja, Jesus era o único caminho. Não existe outros atalhos que chegam. Não, é apenas Jesus, o caminho para conhecer a Deus. E por último, o caminho da autoajuda. A autoajuda ela tem sido muito frequente nos dias de hoje. As pessoas têm procurado muito livros, pregações, muitas pessoas que possam ajudar, mas orientar as pessoas a como viver essa autoajuda. Mas a autoajuda ela não te leva a Jesus, ela não te leva a Deus.
Porque a autoajuda, ela é focada no eu. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou melhor. Se eu estou aqui é porque eu quis. Se a minha vida está difícil é porque eu não fiz. Ou seja, é muito focado no eu. Mas muito antes de você precisar da autoajuda, você precisa da ajuda do alto. Você não pode focar no eu, e sim focar em Deus para que Ele venha te ajudar. Ele venha caminhar, Ele venha te direcionar. Porque as pessoas pregam hoje que você pode, você vai ter carro, você vai ter vitória, você vai ter o melhor emprego, mas esquecem que você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida. Entenda, eu não estou falando que você vai ser um fracassado por estar na igreja ou você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode até ser uma pessoa bem-sucedida andando fora dos caminhos de Deus. Bem-sucedida no sentido profissional, no sentido financeiro. Mas a sua felicidade, a sua alegria verdadeira, eu tenho certeza que não vai ser a mesma que estar com Jesus, que estar caminhando com Deus. Porque Deus, Ele sabe realmente do que você precisa. Você pode achar que você precisa de uma carreira de sucesso, mas Deus, Ele sabe realmente a sua necessidade. A sua necessidade, Deus pode saber que a sua necessidade é uma família, é constituir uma família. Então, a autoajuda, ela também diz que todos os seus sonhos vão se realizar. Mas não é assim que funciona. Os seus sonhos irão realizar a partir do momento que você entrega nas mãos de Deus. E Deus vai lhe mostrar o que realmente é da vontade dEle. Mas esquecem de viver o que Deus quer na autoajuda. O eu posso, eu faço, eu tudo, mas muitas vezes esquecem de pedir, perguntar e querer orientação de Deus para ver se realmente é aquilo que deve ser feito. A autoajuda diz que você tem que se libertar dos problemas. Mas não Deus te libertar dos pecados. E não é isso. Quem tem te libertar dos pecados é Deus. E os problemas, eles vão se afastando aos poucos. Não é você que vai vencer sozinho, mas é com a força de Deus, é com o fortalecimento de Deus que você vai conseguir. No tópico 3, Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Existem muitas pessoas que acham Jesus um grande homem, grande psicólogo, maior pedagogo, homem mais bondoso, profeta revolucionário. Mas ele era Deus. A maior prova de que ele era Deus é se você olhar todos os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que ele viveu, de Jesus, perdão, tudo aquilo que ele viveu, você vai ver que não há mentira, não há falhas, não há erros, porque Deus é perfeito e Jesus, sendo Deus, foi perfeito. O homem, ele pode, por mais intelectual que ele seja, por melhor que ele seja, se ele não estiver firmado em Deus, ele vai falhar. E Deus, Jesus, não falhou. Ele não cometeu nenhum erro. Nos seus ensinos não tiveram erros, não tiveram heresias. Um homem seria capaz de ter tanta sabedoria como Jesus teve? Jesus confrontava as pessoas. Jesus, ele não deixava que os políticos, não deixava que aquelas pessoas vinham confrontar ele sem ele falar a verdade. Algum homem teria coragem de fazer isso se não fosse Deus? Algum homem conseguiria operar milagres como ele operou? Os discípulos tiveram ensinamentos com ele. E através dele começaram a operar milagres. Mas Jesus, ele que operou todos os milagres, não teve ninguém para ajudá-lo. Por ele ser Deus, ele mesmo operou os milagres. Um homem consegue ressuscitar, morrer e ressuscitar? Ele teve um testemunho impecável. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao 17. Diz assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados,
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, para ele, por ele. Ele veio antes de tudo. Tudo foi criado porque ele existe. No tópico de número 4, amar a Deus, a sua melhor escolha. Somos confrontados todos os dias para amar a Deus. Temos desafios, temos dificuldades, temos batalhas, a luta contra a carne. Mas todos os dias você pode dar a sua prova de amor. Você pode renunciar à sua carne e amar a Deus. Amar a Deus é reconhecer o seu estado de pecador. É você saber que você é fraco, falho, limitado. Mas Ele morreu por você. Ele te ama e Ele vai cuidar de você. Amar a Jesus não só pelo que Ele pode lhe oferecer. Não um amor de interesse. Eu tenho a minha filha, ela é pequenininha, de 4 anos, 5 anos, e ela vem e me abraça e começa a fazer carinho de vez em quando, aí eu percebo que ela está querendo alguma coisa. Mas ela, na ingenuidade dela, não seja um filho interesseiro. Seja um filho que ama a Deus pelo que Ele é. Ame a Ele pelo fôlego de vida. Se você acha que você não tem motivo, só olha ao seu redor. Você tem um lar, você tem uma família, você tem o ar para respirar. Isso já é motivo para você amar Ele de todo o seu coração. E amar a Jesus é obedecer. Não existe prova de amor maior que essa. Você obedecer a palavra, obedecer os seus ensinamentos. Essa é a maior forma de você expressar o seu amor por Jesus. Você tem o amado intensamente? Eu sempre converso com os meus adolescentes e falo, você tem vivido intensamente para Jesus? Você tem amado a Jesus como se não tivesse outro dia? Se hoje fosse seu último dia aqui na terra? Como você daria o seu melhor louvor, a sua melhor adoração? Entregaria para Deus? Viva intensamente o amor de Deus. Viva, transmita esse amor para as pessoas. Mostre que Jesus ele pode transformar a sua vida, a sua família e das pessoas que estão ao seu redor. É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida. Espero que você possa compartilhar, que você possa ter aprendido um pouco mais nesse momento que tivemos aqui. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e, se Deus quiser, em breve estaremos aqui de novo. Tchau, tchau.